Ora, muito boa noite. O Governo proíbe a partir do dia 1 de julho, terça-feira da próxima semana, a captura do carapau. O Presidente da República e da União Africana discursa amanhã na conferência sobre financiamento ao desenvolvimento. Do desporto, Petro de Luanda vence Nacional Feminino de Handball. Tudo isso e muito mais para seguir a partir de agora, no Domingo Notícias. Outra vez, muito boa noite. Seguimos com o desenvolvimento das notícias. Fica proibida a partir da próxima terça-feira, 1 de julho, a pesca de arrasto pelágico em Angola. A medida é do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos e visa permitir a reprodução do carapau. De 1 de julho até 31 de agosto, ficam restringidas as atividades de pesca de arrasto pelágico em Angola, um tipo de pesca que arrasta os fundos do mar. A medida foi confirmada neste domingo pela Ministra das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen do Sacramento Neto. Em termos de proibição, entra agora no dia 1 de julho. Portanto, de 1 de julho até 31 de agosto, está proibida a pesca de arrasto pelágico. Além de proteger os recursos do mar, a medida, segundo a ministra, visa propor capacidade de orientação alimentar às famílias. O arrasto constitui uma arte de pesca que, bem aplicada, com pesos de portas que tenham o peso devido, não vai aos solos, não arrasta os fundos do mar. E, portanto, ela traz algumas espécies. Mas isto é algo que nós nos comprometemos a partilhar com toda a sociedade para que todos nós possamos ser quase que um fiscal sobre aquilo que nós estamos a comer. A rastreabilidade vai trazer-nos mesmo este contexto de olhar para aquilo que vem para o nosso prato. Em causa está a escassez de sardinha e do carapau nos mares angolanos. No entanto, com a proibição da pesca de arrasto pelágico, o governo pretende promover a reprodução deste tipo de peixe, como avançou a ministra Carmen do Sacramento Neto. Temos estado a ver que o oceano, nos últimos meses, está a trazer mais água fria da Namíbia, da zona da Namíbia, que é o que todos conhecem, a corrente fria de Benguela. Nós esperamos que com esta água que está a entrar para mais longe, dentro da costa de Angola, possa também trazer peixe. Portanto, esperamos que os pelágicos, esperamos que os demersais, os peixes mais pequenos, que é o carapau, os pelágicos que nós muito gostamos, possam vir em maior quantidade, embora para já, dia 1 de julho, está proibida a pesca do carapau porque entra na reprodução. A atividade de pesca de arrasto pelágico ou do carapau fica interdita a partir de 1 de julho e vai até 31 de agosto. Ou seja, esta medida vai ter a duração de 2 meses. Seguimos, regressou neste domingo a Angola o navio Bahia Farta, depois de ter participado pela primeira vez na Exposição Internacional de Navios de Investigação Científica, realizada no âmbito da 3ª Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, que decorreu em França. Atracou nesta manhã de domingo no porto pesqueiro de Luanda o navio de investigação científica angolano Bahia Farta. A embarcação estava destacada na cidade de Nice, França, onde foi exposição, participando na 3ª Conferência das Nações Unidas, que aconteceu de 9 a 13 deste mês. Um evento que reuniu diferentes líderes globais, cientistas e representantes da sociedade civil para discutir a conservação e o uso sustentável dos oceanos. A palavra reorganização esteve na base do certame que juntou instituições do mundo que trabalham para os oceanos, segundo a ministra das Pescas, Carmen do Sacramento Neto.
trazendo uma mensagem de diversificação das atividades nos oceanos, que permitam que estes possam se reproduzir e possam, acima de tudo, fazer os seus processos, e aí diria os processos oceanográficos, para que efetivamente os oceanos constituam um meio saudável que pode, acima de tudo, trazer mais benefícios para o homem. A ministra faz um balanço de uma participação exitosa, onde Angola pode apresentar projetos de sustentabilidade da economia azul. A nossa participação foi exitosa. Para além das apresentações que as instituições fizeram, nós tivemos a Baía Farta, com cerca de 300 visitas. Deixamos que o livro de registro registasse que os grandes interventores, do ponto de vista da governança dos oceanos, pudessem assinar e deixar uma mensagem a Angola. Promover mais literacia nos oceanos e mais pesca rastreável na região do sul do Oceano Atlântico constam entre os vários compromissos deixados por Angola no evento, como referiu a ministra Carmen do Sacramento Neto. O resultado final foi um compromisso de Angola de olhar para o conhecimento, trazer a literacia dos oceanos, trazer uma produção da pesca que seja rastreável, trazer a segurança nos oceanos, trazer o turismo sustentável, trazer um ambiente saudável, enfim, trazer um contexto de economia azul para esta região sul do Oceano Atlântico. 17 tripulantes e 21 cientistas fizeram parte da delegação angolana numa viagem de aproximadamente 45 dias entre ida e volta. E o presidente da República e da União Africana, João Lourenço, participa amanhã na 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento, organizada pela Organização das Nações Unidas. Acompanhado da primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, o chefe de Estado chegou hoje a Sevilha, Espanha, e recebeu cumprimentos de boas-vindas do ministro das Relações Exteriores, Tete António, e da embaixadora de Angola, acreditada no Reino de Espanha, Balbina Dias da Silva. O presidente João Lourenço dirige desde fevereiro deste ano a União Africana, estatuto que lhe permitirá falar amanhã em nome dos 55 países do continente berço da humanidade. Numa nota de imprensa publicada no Facebook, a Presidência da República sublinha que dos 29 chefes de Estado e de Governo que confirmaram a sua presença em Sevilha para a reunião da ONU, 11 são do continente africano. Ora bem, este encontro de cariz internacional, em que vai participar o Presidente da República, João Lourenço, irá juntar mais de 60 líderes mundiais e 4 mil representantes da sociedade civil para relançar a ajuda ao desenvolvimento, que tem atualmente um déficit de 4 bilhões de dólares anuais, segundo a ONU. Conferência Internacional sobre o Financiamento ao Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, que decorre em Sevilha, Espanha, 10 anos depois da anterior na Etiópia em 2015. O objetivo agora é renovar o quadro do financiamento global ao desenvolvimento no momento de graves tensões geopolíticas e conflitos e quando estão gravemente atrasados os objetivos acordados pela comunidade internacional na Agenda 2030. Segundo as contas da Organização das Nações Unidas, o déficit atual na ajuda ao desenvolvimento é de 1.500 mil milhões, mais do que há 10 anos. E em 2024, a ajuda oficial ao desenvolvimento caiu pela primeira vez nos últimos 6 anos, com a previsão de nova queda de 20% especial impacto no corte das verbas para ajuda humanitária e a agência da Organização das Nações Unidas dos Estados Unidos, desde que Donald Trump voltou à presidência do país, que representava até o ano passado 42% do total de doações
Os Estados Unidos da América não vão entrar em Sevilha e serão mesmo o único país membro da Organização das Nações Unidas ausente depois de se terem retirado da negociação da Declaração Compromisso de Sevilha. O encontro vai contar com a presença de mais de 60 líderes mundiais e 4.000 representantes da sociedade civil. Entre os líderes confirmados em Sevilha estão a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Primeiro-Ministro de Espanha, Pedro Sánchez, que será o anfitrião ao lado do Secretário-Geral da ONU, António Guterres. Ora bem, seguimos com outras da atualidade. Vamos à província de Cabinda, onde mais de 150 empresas, entre nacionais e estrangeiras, garantem presença na maior montra de negócios de Cabinda. A organização do evento garante estar tudo pronto para o arranque do certame, que deve acontecer no próximo dia 11 de julho. Os organizadores da Expo Cabinda 2025 juntaram a imprensa local para explicar sobre as estratégias do funcionamento desta feira de negócios. Nesta edição, as expectativas são enormes por parte dos organizadores que pretendem implementar novas dinâmicas económicas na província. A Expo Cabinda é um projeto que tem como objetivo abrir novas oportunidades de negócios entre empresários locais e estrangeiros, a fim de melhorar o ambiente de investimento na província. A equipa organizadora aposta na qualidade do evento e garante que, até aqui, as condições estão acauteladas. Podemos dizer também, a nível técnico, que a Expo Cabinda estará distribuída em 3 pavilhões, nomeadamente o pavilhão 1, que será o pavilhão destinado ao multissetorial, onde estarão empresas ligadas ao setor bancário, ao setor de seguradora, prestadores de serviços, dentre outras áreas. O pavilhão 2 será destinado ao pavilhão de petróleos e recursos minerais, onde teremos os derivados de petróleos e a indústria petrolífera. O terceiro pavilhão será destinado ao agronegócio, onde teremos os municípios, os 10 municípios representados, apresentando então as suas potencialidades, algumas cooperativas agrícolas e também projetos agrícolas, nomeadamente o projeto Pés na Terra, que é um projeto de cada província de Cabinda. O vice-governador de Cabinda, Romão Macário Lembe, disse que o governo está disposto a apoiar o evento, sobretudo a julgar pelo impacto que apresenta no setor econômico. A Expo Cabinda está aberta e abrange todos os segmentos da produção e empresas de todas as dimensões, micro, pequenas, médias, grandes e empresas holdings interessadas em expor os seus produtos nesta montra. Pretendemos dar a todas as empresas a oportunidade de expor e dar a conhecer os seus produtos e serviços ao público que visitará a Expo. Fazer desta terceira edição um evento de negócios para a busca de novos clientes, novos fornecedores, novas experiências, novas parcerias e uma nova dimensão de visão, compreensão e prática de negócios no mundo cada vez mais competitivo e globalizado. De referir que a Expo Cabinda arranca no dia 11 e termina a 14 de julho. A feira vai contar com empresas nacionais e estrangeiras e vai decorrer junto ao pavilhão multiuso do TAF. Ora bem, de Cabinda vamos até a província da Huila, onde o jovem empreendedor José, no caso Luís de Souza José, promete colocar no mercado nacional nos próximos dias cerca de 150 toneladas de cereais. Um jovem empreendedor do município de Caconda, na província da Huila, aposta na produção de milho em grande escala. Luís de Souza José pretende colocar no mercado, nos próximos dias, mais de 150 toneladas do cereal, que já estão a ser colhidas numa plantação de 25 hectares. A safra supera as expectativas iniciais para esta época agrícola e vai ser escoada para outras regiões do país, com realce para Benguela e Huambo. Ele deu conforme, deu acima das nossas previsões. Esperávamos uma colheita de 5 toneladas por hectare, mas verificamos que a colheita estará acima daquilo que nós prevíamos. Acredito que nesses
25 hectares, teremos uma colheita de mais de 150 toneladas. O empreendedor, que utiliza meios mecanizados no processo produtivo, já beneficiou de apoio do Projeto de Desenvolvimento da Agricultura Comercial, PDAC, emprega 50 trabalhadores efetivos, 100 eventuais e produz igualmente cebola, repolho e tomate. Eu já tive apoio, sobretudo, do programa PDAC. Sim, estou a trabalhar com o PDAC e está tudo a correr bem. Nesse momento estamos a usar tratores, grade, semeadora, pulverizadores mecânicos e nos falta aqui colhedoras, demolhadoras e alguns equipamentos de auxílio. Luís de Souza José atualmente está a utilizar para o cultivo apenas 75 dos mais de 300 hectares da sua propriedade. Para aumentar a área plantada e a produção de milho e hortícolas, diz necessitar de mais apoios. Ainda temos 300 hectares, ou mais de 300 até, e nós só produzimos quase 25% desse espaço. A nossa ambição é de produzir os 300 na totalidade, queremos aumentar a produção e pedimos mais apoio por parte do governo, da banca, para realizarmos esse nosso sonho. Muito bem, depois desta história do jovem Luís José, que está a preparar a recolha de mais de 150 toneladas de cereais, ou a colheita, no caso, de mais de 150 toneladas de cereais, nós vamos agora à nossa habitual análise da semana, o Crossfire aqui no seu Domingo Notícias. Para tal recebemos André Mingas, é jurista, e também Mário Saveto, economista. Senhores, boa noite, bem-vindos. Muito boa noite. Muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para realizar um odierno exercício de ruminação mental reflexiva e bastante conspícuo. Muito bem, Mário Saveto, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite extensiva a quem nos acompanha. Muito bem, o nosso primeiro tema, e quero começar por si, Mário Saveto, tem a ver com a Cimeira de Negócios Estados Unidos-África. O nosso país acolheu de segunda à quarta-feira este evento, foi a 17ª Cimeira de Negócios Estados Unidos-África. Como é que olhou para este evento que reuniu executivos do setor público e também privado e que só contou com mais de 2.000 participantes, tendo a organização falado que os números superaram as expectativas? É interessante e precisamos aqui acreditar que Angola ficou bem na fita. Primeiro, por ser ela a organizar. Segundo, porque trouxe nesta cimeira mais de 490 empresas. Isso só mostrou que tem toda a participação em ver crescer aquilo que é a perspectiva africana. No fundo, ficou aqui registrado que os Estados Unidos, com a presença de 73 empresários norte-americanos, mostrou diretamente que também tem interesse em investir em África. E vimos também a presença de 49 estados africanos. Isso, mais uma vez, veio enxergar e veio trazer aquele pressuposto que muito falávamos do GROA, que é o acordo que os Estados Unidos foi firmar com os estados africanos. Então, foi interessante, os acordos foram firmados, mais de 9 acordos, e dos quais está muito virada ao corredor do Lubito, que para nós é uma grande estratégia, só que precisamos tirar maior proveito disto. E assim, é muito como tirar o maior proveito? Vamos lá. Acordos, sim. Foram gizados em que área? Agricultura, saúde, indústria criativa, tecnologias também. Tecnologia, energia. Todas essas áreas são frutíferas. É interessante que se pense. Agora, nós temos que tirar maior proveito junto dos potenciais financiadores que cá vieram e mostraram o interesse de financiar. Muito bem. E ainda bem que o Mário Saveto fala desta questão do financiamento, porque uma das questões que ao longo da cimeira nós conseguimos apurar, André Mingas, é que a preocupação está exatamente virada para ali. Aliás, o próprio ministro da Coordenação Económica ou para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, no encerramento falou de novas formas de financiamento. Ou seja, o foco já não deve estar muito virado para o financiamento e sim para o investimento. Como é que olha para este posicionamento dos países africanos?
Sem sombra de dúvidas, é uma nota importante essa questão da cimeira. E sem fugir à tua pergunta, capitão, é necessário que se inove aquilo que é a dinâmica para a questão do investimento e, sobretudo, o financiamento. Duas perspectivas bastante importantes para aquilo que é o tal augurado desenvolvimento africano. Ora, por que é necessário que hajam investidores e depois as pessoas que financiem, na realidade? Estamos a falar de duas vertentes importantes. Aqueles que têm o dinheiro e aqueles que entram para a perspectiva dos chamados empreendedores ou os visionários para poder, então, a nível do próprio mercado africano, vislumbrarem onde e como, de facto, podem fazer os chamados investimentos ou financiamentos. Ora, a perspectiva hoje de financiamento, tendo em conta a própria questão do histórico dos africanos, que é a questão da corrupção e etc., é necessário que se faça um levantamento real daquilo que são as necessidades reais para que determinados negócios consigam avançar. E mas aqui, a outra questão tem que ver também com a questão do endividamento, ou seja, os países africanos dizem que não aguentam mais a carga da dívida que têm, daí que a cooperação deve manter-se sim, mas novas formas de financiamento, ou seja, na verdade, olhar mais para investimento, onde os ganhos acabam por ser, digamos que, mútuos. Boa. Eu queria entrar nessa vertente, mas eu gostava de ainda escalculizar um pouco mais essa questão. Sobre a questão de, por conta da necessidade de haver maior clarividência naquilo que são os investimentos feitos. Porque é verdade, sim, que há um histórico aqui em África de investimentos que foram feitos, mas, no entanto, as infraestruturas não existem. É uma nota importante e daí a necessidade de haver maior e melhor transparência nesse processo. Outra questão objetiva é o facto de dessas relações, e agora entro para a questão que trouxe, a segunda questão que trouxe, que tinha a ver com a maior, ou seja, a igualdade naquilo que é a dinâmica dessas relações, muito por conta do quê? Quando é feito o investimento, aquilo que é a questão do valor a ser devolvido, ou seja, a taxa de juros a ser então devolvida. Aliás, este paralelismo dessa cimeira entre Angola, ou seja, os Estados Unidos e a África, traz também um paralelismo entre a China e também a África, que nós sabemos que a China acabou endividando grande parte do mundo e é necessário também aqui escalpulizarmos que, infelizmente, grande parte desses investimentos hoje traduzem-se em dívida. E aí é uma necessidade de se renegociar a dívida, mas não podemos parar com a dinâmica do investimento. E daí eu subscrevo que é necessário se estudar de cada vez de formas mais efetivas para poder então eficazmente resolver e não paralisarmos nessa dinâmica. Muito bem, outra nota que chamou também a atenção e que foi motivo de debates entre os próprios empresários e participantes tem a ver com a cooperação intra-africana, entre os próprios países africanos. O foco está virado para os Estados Unidos da América, é a maior potência económica do mundo, mas, Mário Saveto, a questão da própria parceria entre os países africanos, desta cooperação, como é que esta cimeira pode ajudar os países africanos a se reencontrarem? Capitão, há um dado interessante que deve ficar pasmado, sobretudo para quem nos está a acompanhar. A África tem dois desafios interessantes. Primeiro, ter um modelo próprio de governação. Nós ainda temos o nosso modelo, o protótipo do modelo ainda é muito virado só à África, mas baseado na cultura de terceiros. A África tem que ser autônoma, tem que ser independente. E vou lhe dizer por que ela tem de ser. Primeiro, porque tem recursos. A África tem recursos, a África tem meios, tem estruturas. Agora, precisa se identificar, precisa se impor no mercado, precisa dizer que eu estou aqui, eu também consigo fazer, eu posso fazer. Partindo na lógica daquilo que foram os acordos do GROA em 2000, que vai realmente efetivar agora em setembro o término do acordo. E o que ficou no acordo é a parceria unilateral que os Estados Unidos impôs à África. E aqui vamos chamar a atenção, é um apelo interessante ao presidente em exercício da União Africana, o nosso presidente João Lourenço, que quando forem acertar, levem na carteira algumas alterações daquilo que vai ser o protocolo para o próximo acordo que se vai fazer. Ou seja, podíamos pensar em alterar o acordo unilateral e ser multilateral.
Os africanos também podem dizer, nós concordamos convosco, vamos trabalhar convosco, mas para nós aqui o modelo é este. Vocês podem investir, mas capacitem, por exemplo, o pessoal local. Podem investir, tem que trazer aqui divisa em África. Nós também temos de condicionar, só assim é que vamos conseguir contrapor aquilo que vai ser a nossa dinâmica interna. Indo exatamente à sua pergunta, e é interessante. E vamos ter de acelerar porque temos outros assuntos. Não, mais do que nunca também. fica aqui acordado, os nossos intercâmbios já têm sido firmados com os outros países africanos. Importa aqui revermos alguns procedimentos porque andamos muito na cultura das dívidas. Repito, a dívida não é mau. O mau é não cumprimento da dívida. Ao invés de pensarmos na dívida, podemos recorrer àqueles que possivelmente venham investir em nós. Mas para investir temos que pensar nas infraestruturas, nas flexibilidades, nos meios, senão não vamos conseguir ter financiamento. André Mingas, uma última nota para fecharmos este tema, tem que ver com as trocas comerciais entre os países africanos. Nós, Rede Girassol, tivemos a oportunidade de conversar com o ministro da República do Congo sobre as trocas comerciais com Angola e com os outros países da África e disse que por esta altura, por exemplo, rondam apenas os 10%. 90% é com a Europa e com os outros continentes. Este é um indicador de que alguma coisa precisa ser feita para o reforço desta cooperação entre os países africanos? Sem sombra de dúvidas. Aliás, olhar para o mercado interno, e aqui permitam a expressão mercado interno, na perspectiva de criarmos os chamados mercados comuns em África. Aliás, fala-se na zona livre de comércio, que deve ser efetivada de facto e de iure, na perspectiva de que ainda faltam alguns protocolos legais ou mecanismos legais para que existam, porque entre si só, os povos por si só já criaram alguma dinâmica comercial. É necessário que agora haja o quê? Haja um acompanhamento por parte das instituições, e aqui, maiormente, o Estado, através de protocolos que consigam legitimar efetivamente aquilo que é a dinâmica. Se não vejamos, em termos daquilo que é o intercâmbio informal, já acontece o comércio, mas é necessário que se efetive através dos protocolos a nível de Estado. Outra nota essencial é que se apostar nessa dinâmica, sem sombra de dúvidas, torna muito mais barato e fará com que internamente a própria África acabe se desenvolvendo. Por quê? Vai ser necessário que hajam mais estradas, vai ser necessário que se aposte mais nas linhas férreas e, sobretudo, a própria produção interna, havendo um estímulo real, não é? A busca de bens e de serviços a nível interno. E, aliás, olhar para o Congo praticamente é Angola, não é? Quem estuda o procedimento daquilo que é a nossa história vai conseguir vislumbrar que Angola saía daqui até o Gabão. Ora, nessa perspectiva, já havia uma rota comercial por si só. É necessário que hoje, nos Estados modernos ou com os Estados modernos, se consiga também efetivamente manter essa dinâmica comercial com a prestação de serviços e a compra de bens e serviços. Agora, é necessário que não haja só uma iniciativa por parte dos particulares, através do mercado informal, mas o Estado por si só consigam ver as verdadeiras vantagens que isso há de trazer e, sobretudo, aqui reforçar o que já disse o Dr. Mário, que há uma necessidade de reforçarmos e darmos um verdadeiro alicerce ao mercado interno africano. Muito bem, vamos olhar para um outro assunto, acidentes de viação e a multiplicação de vítimas mortais. A forma como as pessoas são transportadas amontoadas faz com que num único acidente, por vezes, morram dezenas de pessoas. As autoridades, olhando aqui para as causas, muitas vezes apontam como a sinistralidade rodoviária, como causas a questão da condução sob efeito de álcool e também a condução sem responsabilidade por parte dos automobilistas. Mas a questão que fazemos é, e o problema das vias, a qualidade das vias, de quem deve, neste caso, de quem é a culpa? Quem deve rever esta situação para corrigi-la? Dr. Mário. Primeiro, eu vou trazer aqui o relatório que a OMS traz em esta pública, onde apresenta que os africanos, ou seja, em África, nós temos maiores níveis altos de acidentes rodoviários no mundo, contabilizando de 26,6%, que nós temos mortes por 100 mil habitantes. E eles definem 3 países africanos
que sumariamente estão afetados diretamente, o caso Angola, Nigéria e Moçambique. Indo exato naquilo que me pergunta, e vai ser interessante, o problema dos acidentes excessivos, primeira causa devia estar pautada pelo estado das nossas vias. As nossas vias também não nos dão as condições. E a consequência das vias degradadas e não estando em bom estado, em condições, acaba afetando as viaturas. Então vamos ter viaturas em mau estado técnico de uso para as vias. Se pensarmos nas duas causas, depois vamos ter um terceiro, que para mim também é muito importante. A autoridade do Estado que vai interpelar as viaturas na estrada. Hoje, mais do que nunca, fica definido que muitas viaturas em mau estado técnico circulam nas nossas vias e muitas das vezes são interpeladas, mas ainda assim são insistentes e andam nas estradas. O problema, por exemplo, da aglomerado de muita gente numa única via é problema da cultura. Nós temos essa cultura. E mal, muito triste. Sabemos que uma viatura, aquela vulgo táxi, né, o Yasse, devia levar 9 pessoas. Aquilo que, por exemplo, o fabricante impõe que, condignamente, 9 pessoas deviam andar no Yasse. Infelizmente, por necessidades do nosso mercado, nossas realidades, falta de transportes públicos efetivo para algumas rotas, acabamos tendo enchente de pessoas num único carro. Consequência, quando tiver algum incidente, automaticamente é o número de pessoas que ficam. Mas aqui uma situação que depois precisamos acautelar. Se acidente é um dos maiores em África, que até vai superando a malária e o HIV, isso podia se transformar em saúde pública. Isso já é uma situação séria, não é algo para normalizarmos. Não? Isso é muito sério. Quer dizer, quando chegar o momento de apresentarmos as possíveis soluções, vamos detalhar isso como realmente a gente, enquanto especialista, propomos. E creio, nesta questão das soluções, porque nós, como sabe, temos aqui ainda outros assuntos, André Mingas, há, por um lado, por parte dos automobilistas ou dos cidadãos, culpabilizar, olhar para as autoridades que devem criar as condições nas vias, mas há por outro lado também, e é um facto, que automobilistas que continuam a conduzir sob efeito de álcool e a ignorar todas as regras de trânsito. Como é que se pode resolver este problema se olharmos para a necessidade de deixarmos de ver culpado e olhar para a solução? Inicialmente é necessário olharmos e vermos que aqui é uma responsabilidade solidária. Dentro desta dinâmica existem os sujeitos e nesse âmbito o Estado tem a sua cota à parte, também os próprios transeuntes e sobretudo os motoristas e etc. têm a sua cota à parte nisso. Agora, ao fazermos o levantamento, notamos claramente que existe uma envolvente que faz com que essas questões aconteçam. E daí a necessidade de olharmos para aquilo que é o âmbito de encontrarmos soluções eficazes. Quais seriam essas soluções eficazes? Número 1, a própria questão, ao passarmos para a escola de condução, seria através da prevenção. E a prevenção qual seria? Através daquilo que é o reforço no ensino sobre a questão das regras de trânsito e etc. Outra nota essencial seria o próprio Estado chamar para si a responsabilidade de, em termos infraestruturais, organizar melhor as estradas. E depois vem outro quesito importante, que é a questão da fiscalização. Atenção, esta fiscalização não deve ser só repressiva. Outra nota importante, porque a questão da repressão, muitas das vezes, faz com que a própria dinâmica do ensino também não aconteça de facto. E daí a questão da fiscalização deve ser de forma genérica. Estou a dizer que devem ser fiscalizadas as próprias escolas, não é? de condução, e depois há a fiscalização na rua, mas outra necessidade essencial, que aliás é motivo de reclamação de grande parte dos motoristas, que é por que não se fiscalizam também as pessoas que deviam controlar, zelar pela qualidade das estradas. Isso é uma nota importante. Pública, a própria questão da iluminação pública. Quem circula pelas vias expressas consegue claramente vislumbrar que há aí um aspecto que
viola aquilo que é a questão da necessidade de que nós temos de circular em segurança e com segurança. E a questão da visibilidade é um grande problema. Outra nota essencial é que devemos todos dar as mãos para poder efetivamente encontrar uma solução eficaz através de um método essencial que é a questão da educação de todos os angolanos. Marcelo, porque eu tinha soluções por apontar, 30 segundos para terminar. Eu começo primeiro com revermos a questão das infraestruturas. Infraestrutura não precisa só o Ministério da Construção refazer as estradas todas. Não. No passado havia as famosas casas cantoneiras. Os mais velhos agora devem estar a acompanhar e vão certificar. As casas cantoneiras eram postas em cada troços e era muito prático. As casas cantoneiras tapavam os buracos. E esses buracos sustentavam e evitavam de que maneira... Segundo, as autoridades, me refiro no caso policiais, devem começar a agir por imperioso e exigir às viaturas em um estado técnico de proteção, né? Irem ter a expensão periodicamente e obrigatório, por conta de evitar deixar passar o carro em mau estado técnico, porque recebeu gasosa, que devia receber água, e de que maneira fica mal. Depois pensamos também na cultura educacional sobre as vias rodoviárias. Nós temos muitos problemas com a nossa população. As pessoas não vão por cima do pedonal, passam por baixo da pedonal. E em muitos dos casos passam a noite na via escura, com uma expressa, com roupa preta. Então o automobilista não consegue ter visibilidade. A nossa alerta fica virada nisto. Hoje existem as famosas brigadas de manutenção das vias, junto do Ministério das Obras Públicas. Essas brigadas deviam ser sustentadas com os impostos que o cidadão paga. Então é importante revermos isso. Vamos tentar acudir e salvar vidas. Muito bem, senhores. Há um assunto que tem estado a chamar-nos a atenção, tem que ver com o surgimento de bairros chamados também bairros de lata, nas proximidades das centralidades. Caso da centralidade do Quilamba, do Sequel e por aí fora. Como é que se pode resolver esta situação? André Mingas, quero começar por si. Se são bairros que até nascem depois do surgimento das próprias centralidades. Quem está a falhar? Isso é um problema da chamada demografia, né? A questão do surgimento desses bairros entra essencialmente naquilo que é a questão da planificação. E normalmente, aliás, esta responsabilidade acaba sendo do Estado, que é de controlar a dinâmica demográfica. E daí há uma necessidade essencial, logicamente. Eu chamo nesses termos que essa é a obrigação do Estado. Mas, logicamente, os cidadãos por si só acabam invadindo essas zonas. Deve haver um maior e melhor reforço do próprio Estado na questão da fiscalização, ou se pelo menos quando esses locais forem invadidos, o Estado tem que chegar lá primeiro, para pelo menos demarcar aquilo que são as dinâmicas importantes. Por exemplo, se irmos para essas zonas, não há hospitais. Acabam depois invadindo as próprias centralidades. Não, há uma invasão, aliás, não se consegue, aliás, para a questão da melhoria da condição de vida, e há tempos eu li um artigo sobre isso, é quase impossível o Estado garantir de facto, porque outra nota essencial é a questão do controle da densidade populacional. Por exemplo, há um hospital com uma determinada necessidade para acudir aos moradores das centralidades, mas, no entanto, acaba recebendo um excedente, não é? Numérico e em termos daquilo que é resposta daquilo que são as necessidades da população. Outra nota essencial é começarmos a educar a nossa população nesse sentido, porque se nós vermos, as pessoas que invadem esses locais também têm casa ou residência em outros bairros, sempre com essa dinâmica dos chamados invasores. Há uma necessidade essencial das administrações municipais em fazerem fé e cobre sobre essa dinâmica, porque outra discussão que há é a questão de que ele já é invasor, mas, no entanto, ainda começa a vender os terrenos. Nestes termos, a própria lei de terras acaba fundamentando essa dinâmica com o objetivo, então, de punir os eventuais infratores. Marcelo, palavra também para as suas ideias quanto a este assunto. Pronto, eu pego no conceito de consequência. Aqueles bairros são consequências que às vezes não vemos as causas. E uma das causas seria o controle da própria administração. Repito, a administração, nesse quesito, vai levar a culpa. Porque nós entendemos aqui nas zonas urbanas
uma pequena obra que a gente faz já vem a embarcar o fiscal. Então, onde que anda o fiscal que devia controlar aquela penetração? Então, a invasão não é só da população. Aqui há que vermos a questão de pensarmos na urbanização. Para urbanizarmos, devíamos primeiro levar as condições, depois pensarmos nas construções. Só que nós acontece o inverso. As pessoas vão, e até em muitos dos casos, sem ferir sensibilidade, estas construções têm mão de muitos fiscais, com muita tristeza. Só que é o fiscal que depois tem a retirar-se do assunto. E o bairro está feito. Porque não é normal que um bairro cresça a olhos de todos e ninguém diz nada. Não é normal. Senhores, infelizmente não temos tempo para mais. Voltaremos em próximas oportunidades. Muito obrigado e bom regresso a casa. Obrigado. Até a próxima. Nós temos outras para lhe dar a ver agora. Saiba que os cidadãos do município do Kazengo, também conhecido como Ndalatando, isto na província de Kwanza Norte, mostram-se satisfeitos com a nova imagem da cidade, fruto da requalificação de alguns pontos dos seus, no caso desta própria cidade. O facto está a contribuir para a atração de muitos turistas que vão agora para o Kwanza Norte. A cidade de Ndalatando tem uma população estimada em cerca de 500 mil habitantes. Esta localidade vem ganhando nos últimos tempos uma nova imagem com a requalificação dos principais pontos. Segundo os populares, o desenvolvimento local é visível. Estamos a acompanhar um Kwanza Norte em crescente desenvolvimento. Há muita movimentação do ponto de vista também do crescimento populacional. A demografia do Kwanza Norte está a aumentar. É uma cidade cada vez mais movimentada. Estamos a ver uma imagem diferente da que estávamos acostumados, uma vez que estamos a observar projetos de requalificação da cidade capital e projeto de fomento à educação e à agricultura, assim como à saúde, nos restantes municípios da província. Os trabalhos estão a permitir a colocação de novo tapete asfáltico, calçadas e outras obras complementares. O Largo Antônio Agostinho Neto recebeu uma requalificação profunda, onde os sistemas de iluminação e de irrigação dos jardins foram substituídos por novos. Kazengo é olhar para o crescimento do município de uma forma alegre, porque é notório o crescimento, o desenvolvimento local, não só do ponto de vista populacional, mas também do ponto de vista infraestrutural. Percebe-se também que o executivo, o governo local, tem apostado bastante naquilo que é o desenvolvimento, na construção, não apenas no potencial humano, mas também no potencial mesmo a nível de infraestruturas, a requalificação. Estão melhorados o saneamento básico e o abastecimento de água potável às famílias do município do Kazengo, cidade de Ndalatando. Para o secretário provincial do CNJ local, a juventude está ativa. A juventude do Kwanza Norte está ativa à medida em que nós temos controlado as organizações e os outros jovens, desde os acadêmicos e empreendedores, mas como sabeis, o desenvolvimento é um processo. Quer dizer que continuamos a trabalhar em estreita ligação com o governo local e através do CNJ. A cidade capital do Kwanza Norte tem vários pontos turísticos, com destaque para o Horto Botânico do Quilombo, detentor de mais de 15 mil espécies de plantas, entre medicinais, agrícolas e ornamentais. Temos estado a promover as nossas áreas turísticas, como é o caso de Massangano, o Horto Botânico e outras localidades que temos aqui que é muito bem conhecidas. E nós fizemos isso porque entendemos que o turismo é um produto em que todos consomem, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Por esta razão é que quando chega sexta-feira, todos os hotéis atingem um pico na ordem de 98% ou mesmo cerca de 100% de lotação. O que pressupõe dizer que devemos investir mais em hotéis, atraindo investidores para que estes possam investir mais em hotéis aqui na nossa província. Mas é preciso também dizer que é necessário que olhemos com muita seriedade
o turismo local, na medida em que a província tem esse potencial. O Jardim Botânico recebe anualmente cerca de 4.000 turistas. O Morro da Santa Isabel é o outro local que atrai diferentes turistas para além do Morro do Umbinda. E nós seguimos para o primeiro intervalo da noite. Quando voltarmos, vamos falar sobre desporto. Ora bem, estamos de volta. Olhar agora para o desporto. O Palmeiras venceu o Botafogo por 1-0 e garantiu a qualificação aos quartos de final do Mundial de Clubes, que decorre nos Estados Unidos da América. Quem igualmente está nesta fase da maior prova de clubes do mundo é o Chelsea, que bateu o Benfica por 4-1. Aí estão os resultados do Mundial de Clubes e para analisarmos esta nota recebemos hoje em estúdio o nosso comentador Aquá, camisa 10 também assim conhecido. Aquá, Mundial de Clubes em futebol começa a separar as águas para os quartos de final. Como é que olhou para estes dois jogos, Botafogo, Palmeiras e Benfica-Chelsea? Benfica que até conseguiu empatar o jogo no final da partida, que deve ser interrompida, mas depois acabou por não ter competência para no prolongamento conseguir vencer o Chelsea. Boa noite, capitão. Boa noite aos nossos telespectadores do Domingo Notícias. Realmente o Benfica não teve pernas para conseguir aguentar a avalanche do Chelsea, uma vez que o jogo todo foi praticamente controlado pelo Chelsea. E pronto, para a felicidade dos benfiquistas, aquela paragem forçada por conta do mau tempo acabou por ajudar o Benfica, tanto mais é que no regresso o Benfica consegue empatar e levar o jogo para o prolongamento, mas infelizmente no prolongamento começa mal, já que vem um jogador expulso. Se já era mais complicado com 11 jogadores, e com 10 acabou por ser muito mais complicado. E depois é claro que o golo 2-1, o Turbin tem culpas naquele lance, porque aborda mal a jogada, a bola passa por debaixo do braço e depois o Chelsea faz o 2-1 e o Benfica abre-se, porque vai atrás do resultado, e o Chelsea, com os jogadores velozes que tem, acabou por aproveitar em trazer com jogadas rápidas, acabou por fazer 3-1, 4-1 e passar para os quartos finais. Já com relação ao Botafogo, o Botafogo-Palmeiras, um bom jogo de se ver, de se assistir. Duas equipas que disputaram a época passada o Brasileirão, o título, tanto mais que o Botafogo acabou por ser o grande vencedor do Brasileirão e também o grande vencedor da Copa Sul-Americana, mas ontem o Palmeiras a levar melhor no prolongamento. Aliás, o curioso é que os dois jogos precisaram de prolongamento. Sim, nessa fase já as equipas também estão muito mais fechadas, preferem jogar mais no seguro, e o jogo do Palmeiras também acabou por ser assim. Mesmo o Palmeiras também, depois de ter feito o golo, acabou por ficar reduzido a 10, mas para a felicidade da equipa, dos adeptos do Palmeiras, conseguiram ganhar o jogo e apurar-se para os quartos finais. Quem não teve a mesma sorte, é um assunto que vai poder analisar amanhã com mais desenvolvimento, mas foi o Inter Miami que viu o PSG bater por 4-0, não dando espaço à equipa norte-americana. Sim, o PSG entrou com a missão toda muito bem estudada, fazer pressão logo no primeiro bloco do jogo, não dando espaço para que o Inter Miami jogasse, e isso acabou por dar resultados. E, depois de ter marcado o golo, foi à procura do outro golo, anulou praticamente aquilo que era a estratégia do Inter Miami. E claro que sabíamos nós que futebol não há vencedores antecipados, mas sabíamos que seria difícil para o Inter Miami, assim como foi. O PSG ganha com todo mérito, porque é mais equipa comparando ao Inter Miami, e passa com todo mérito para a outra fase. Muito bem. Há também já a discussão que se faz quanto ao título, deverá ficar no hemisfério norte ou no hemisfério sul, no caso no continente americano, ou ao olharmos para aquilo que aconteceu até agora deve ir para a Europa? E se os africanos têm chances? Bem, os africanos infelizmente já não têm chance, creio que já não tem nenhuma equipa que passou para outra fase.
mas ainda assim a América do Sul tem uma palavra a dizer. Aliás, o primeiro Mundial de Clubes foi ganho pelo Corinthians, creio eu, foi ganho pelo Corinthians, e aqui as equipas sul-americanas, principalmente falando das equipas brasileiras, têm dado créditos, têm mostrado que têm tudo para ganhar. Daqui a pouco o jogo Flamengo contra o Bayern de Munique, é um jogo complicado também para o Bayern de Munique, e o Palmeiras já passou para outra fase. Pena ter jogado com uma equipa também do Brasil, que aí acaba por diminuir o número de equipas brasileiras. Sim, brasileiras, mas tem uma palavra a dizer às equipas brasileiras. Muito bem. E os africanos, como é que viu a apreciação deles neste Mundial de Clubes? Bem, infelizmente continuamos a pecar. Falta sempre experiência. É claro que gostei de ver o Al-Ahly no primeiro jogo, apesar de não ter ganho o Inter Miami, mas teve uma mão cheia de oportunidades para fazer golos e infelizmente acabou por não marcar e depois deixou-se empatar. Quando tens a oportunidade para ganhar e não ganhas, é complicado. E então, com a equipa pequena, quando não ganhas, é mais complicado ganhar com equipas grandes. Já o Wydad Casablanca, no último jogo, por exemplo, com o Al-Ahly, tinha tudo para ganhar, mas deixou-se empatar, depois acabou por levar a remontada e perdeu. Espero eu que no próximo Mundial de Clubes as nossas equipas africanas se preparem melhor, porque qualidade temos, mas tem faltado apenas a experiência. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, capitão. Temos mais sobre desporto. O Petro de Luanda conquistou neste sábado a 47ª edição do Campeonato Nacional de Handball Feminino em Seniores, ao vencer o 1º de agosto por 25-19. Com o triunfo, as tricolores revalidam assim o título que já estava na sua galeria no eixo viário desde a época passada. Uma final à moda antiga. Pavilhão Osvaldo de Jesus completamente abarrotado. Claque dos dois lados, a puxarem pelas duas equipas. A primeira parte foi jogada com toda a intensidade, ora marcava o Petro e respondia o de Agosto logo de seguida. Terminando o placar em 11-10 a favor da equipa do Catetão. Já na segunda metade do jogo, não foi diferente, mas as meninas comandadas por Luís Chaves souberam tirar proveito dos erros das adversárias e não falharam nas finalizações. Petro, 25, 1º de agosto, 19, com Vilma Pegado Ninganga a ser a MVP da partida. Sentimento de muita alegria. Primeiramente agradecer a Deus, que sem Ele nada disso teria acontecido. Agradecer à equipa toda, que lutamos do princípio ao fim e graças a Deus somos bicampeões. O 1º de agosto correu muito na primeira parte e nós sabíamos disso, que a nossa melhor condição física viria de cima. Então não tivemos calma nesses momentos, apesar de termos muitas exclusões, umas desnecessárias, mas o Senhor esteve do nosso lado, conseguimos fugir no resultado. Daqui para frente temos a Taça de Angola na próxima sexta-feira, próxima semana. Nós vamos de férias, vamos descansar e pensar na próxima época. Nós perdemos o jogo no ápice. Fizemos uma boa primeira parte, jogo equilibradíssimo, também próprio de quem mais erra, obviamente que acaba por estar um pouquinho atrás. E, no entanto, na segunda parte, nós até inclusive passamos à frente. Um torneio de alto valor competitivo que permitiu o elevar da qualidade do handebol nacional. O balanço é positivo porque tivemos aqui 14 equipas de bom nível, tivemos aqui uma grande final, as melhores equipas de África estiveram aqui, para além do PET e o 1º de agosto, também o Sporting de Luanda e a Casa Pessoal Porto Lubito mostraram um handebol de bom nível. Houve uma disputa do 3º lugar, uma disputa do 5º, do 7º e obviamente esta final o Petro ganhou, mas podia ter ganho também o 1º de agosto. Representa crescimento, na medida em que tivemos aqui uma competição de alto nível e creio que a província esteve à altura da competição. Olhamos para a atualidade política. O presidente
do Congo, com assinatura em Washington, D.C., no dia 27 de junho de 2025, no caso, na passada sexta-feira, do acordo de paz entre a República Democrática do Congo e a República do Ruanda. O estadista manifesta a esperança de que as partes honrem agora os compromissos assinados neste acordo e exorta-as a concluir todos os aspectos pendentes do processo de resolução definitiva do conflito que prevalece na RDC. Na atualidade internacional, o presidente norte-americano Donald Trump disse hoje que não vê necessidade de prolongar a trégua tarifária para além do dia 9 de julho, acrescentando mesmo que prefere enviar uma carta aos países a definir diretamente as tarifas que terão de pagar. Acho que não preciso de o fazer, prolongar a trégua. Poderia, mas o que quero fazer e o que vou fazer antes do dia 9 é enviar uma carta a todos estes países, disse em entrevista ao programa Sunday Morning Features da Fox News. O líder norte-americano observou que não é viável falar com todos os países porque são muitos. Desde que regressou ao poder a 20 de janeiro deste ano, o presidente norte-americano tem pressionado no sentido da implementação de tarifas globais apenas para as suspender parcialmente, dando tempo aos países, no caso a outros países, que também tem estado a impor tarifas aos Estados Unidos da América, tal como o faz a China. Vamos agora a mais um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco para outras de atualidade informativa. Ora, de volta para o último bloco informativo neste seu Domingo Notícias. A TAG Linhas Aéreas de Angola volta a voar para Nairobi, Quênia, a partir de setembro deste ano. A garantia foi dada neste sábado ao embaixador de Angola na República do Quênia e representante permanente de Angola junto dos escritórios das Nações Unidas em Nairobi, Mário de Azevedo Constantino, que visitou o stand da Companhia de Bandeira Nacional na feira da Associação das Agências de Viagem do Quênia, CATA. O evento decorreu no âmbito do empenho diplomático para a melhoria das relações económicas, uma oportunidade que serviu para abordar a reabertura da rota Luanda-Nairobi, que vai retomar a sua frequência em setembro deste ano, com 3 voos semanais. Neste evento, o embaixador Mário Constantino visitou o stand das linhas aéreas de Angola TAG, tendo felicitado a equipa pelo trabalho realizado com o objetivo de conectar Angola ao Quênia. Mário Constantino participou igualmente em alguns encontros com agências de viagens interessadas em vender os destinos turísticos de Angola. Várias lâminas de comprimidos Certeza e folhetos foram entregues hoje aos munícipes dos Mulembos numa campanha de sensibilização contra a cólera realizada pelo Conselho Provincial da Juventude de Luanda. O Conselho Provincial da Juventude em Luanda realizou, na manhã deste domingo, uma campanha de sensibilização porta a porta relativamente à conscientização da cólera no município dos Mulembos. Maria da Costa diz que lhe foi dada lâminas de comprimido para adicionar na água antes mesmo do consumo e vai praticar a orientação passada. Eu sei que a cólera é uma doença que mata rapidamente. Então nós, as mamães e papás, temos que estar sempre atentos. Sempre que tivemos que dar uma fruta ou uma salada ao bebê ou os filhos de casa, temos que lavar sempre. E se metermos uma gotinha de lixívia na água, melhor ainda. E também as crianças têm o hábito de defecar na rua, então temos que conversar com as crianças, tem que ir mesmo ao quarto de banho, fazer lá as suas necessidades e quando tiver a sair do quarto de banho, sempre lavar a mão. A senhora Macumbo Dombache diz que a campanha é benéfica e que vai despertar cada vez mais a população. Falaram para meter 4 comprimidos no bidão de 20 litros e sabão e lavar as mãos. Criança não dá para começar a brincar fora, quando quero comer é lavar as mãos. Isso dá conselho nos meus filhos, meus netos.
Juliana Praia aconselha a população a ter mais cuidado na prevenção contra a cólera, tendo em conta as várias mortes no país. E para ter muito cuidado, moscas, lixo, desfrutar águas, muito bem. Aconselho muita gente para nós ter muito cuidados. A coordenadora provincial da Promoção da Saúde do Gabinete da Saúde de Luanda, Maria Martins, diz que o objetivo da sensibilização é de primar pela prevenção da cólera no município dos Mulemvos. Visto que também já foi um dos segundos municípios a seguir a Cacoaco mais assolado, não é? E é uma estratégia do Gabinete Provincial de Saúde de Luanda, com o apoio do Conselho Provincial da Juventude, no sentido de que o lema é 0 casos por cólera na província de Luanda. Tanto é que o município dos Mulemvos já não aparece no boletim. Por quê? Porque está automaticamente a primar pela prevenção. Então temos feito as ações de sensibilização contínua, temos estado a trabalhar também com outras organizações, tal como o COAM, com a estratégia do CAT, que é a intervenção na casa do caso e ao redor do caso, dando kits de higiene e também tratamento da água do próprio tanque da casa. O representante do Conselho Provincial da Juventude, Alberto Baduna, reitera que o objetivo é de sensibilizar toda Luanda, tendo em conta que a cólera tenha começado no município de Cacoaco. Estando preocupado com os números de morte, de morte sobre o surto da cólera que tem estado a se registrar na província de Luanda, decidimos então desenvolver as megas campanhas de sensibilização, de prevenção e combate sobre esse surto que tem estado a dizimando vida de milhares de nossos familiares. E esta juventude estão conosco desde os primeiros momentos. Hoje, nós, graças a Deus, conseguimos passar já em 12 municípios, faltando 4 para fechar os 16 municípios existentes na província de Luanda. E essa juventude, claro, abraçou a causa, porque sabemos nós que o surto da cólera é um mal que tem dizimando vida de milhares de parentes, de milhares de famílias, a nível das nossas comunidades, dos nossos bairros, dos nossos municípios, da província de Luanda e desta bela pátria. Líderes da Igreja Evangélica Pentecostal em Angola consideram positiva a medida que obriga doravante os pastores religiosos a munirem-se de formação teológica. A reação surge numa altura em que a Igreja se prepara para a criação de um Instituto Superior de Teologia. Na opinião dos pastores entrevistados pela imprensa local, durante o encerramento da Assembleia Extraordinária da Igreja Evangélica Pentecostal em Angola, ficou destacada a importância da formação dos pastores, dada a responsabilidade dos líderes religiosos na transformação das consciências dos fiéis. Eu não posso estar na frente, do povo sem saber realmente o que é que eu estou a fazer. Não, aliás, existem vários erros, eu até chamo de erros crassos, que muitos de nós, pastores, cometemos. Não é por uma outra razão, é mesmo por ignorância, porque o pastor não tem formação, o pastor não aprendeu sobre a administração eclesiástica, não aprendeu sobre hermenêutica, que é a interpretação dos textos sagrados. A pergunta é, como é que vamos dizer que está capacitado para dirigir uma instituição? Na mesma linha, os pastores dão nota positiva à decisão do Estado que obriga os pastores a possuírem formação teológica para o trabalho de pregação do Evangelho. A visão da Igreja enquadra-se realmente na visão do governo também. Realmente os ministros devem ter uma formação teológica e, se for superior, melhor até. Isso a nível de todo o país e de todo o mundo também. A formação teológica é tão importante para todos aqueles que administram aquilo que é de Deus. Por isso que a decisão do governo é muito bem-vinda e bem acolhida também a nível da nossa igreja também. Uma das conclusões saídas da Assembleia Extraordinária da denominação religiosa, realizada neste final de semana em Benguela,
é a concretização da Escola Superior de Teologia. Estávamos a organizar aquilo que ontem aprovamos como projeto do Instituto Superior de Teologia da IEP. Estará situado na província do Kwanza Sul, onde estará sede, onde temos instalações condignas e daremos os cursos a partir do básico até o mestrado. Então, nós já respondemos essa questão e acolhemos também, embora isto poderá mexer, né, com aquilo que é a estrutura tradicional da própria igreja. Porque a igreja, a fundação da igreja, ela não depende tanto dos diplomas, de técnico superior, técnico médio, de teologia. Não, ele depende daquilo que é, digamos assim, o chamado do Espírito Santo para a evangelização. A Igreja Evangélica Pentecostal em Angola esteve reunida em Assembleia Extraordinária para tratar de assuntos da denominação, encerrada com um culto de ação de graças no pavilhão da Casa do Pessoal do Porto do Lubito, neste domingo. A capital angolana recebeu pela primeira vez a reconhecida líder espiritual Monja Cohen, num momento especial de partilha, inspiração entre culturas, gerações e tradições espirituais. Este encontro histórico reuniu líderes, estudantes, profissionais e público em geral num espaço de escuta, introspecção e conexão com valores universais que contribuem para o equilíbrio individual e coletivo. Nós estamos a celebrar 50 anos de independência. Nós queremos sentir alegria e sentimos, claro que sim. A nossa independência foi conquistada, a nossa paz também. Agora precisamos, e é hora, de olhar para o futuro outra vez e dizer, precisamos construir um futuro de novo. O que é que temos? Angola representa um marco importante no diálogo entre culturas, gerações e tradições espirituais, reforçando a importância da consciência e da empatia nos tempos atuais. Acima de tudo, acreditar que é possível e entrar em ação, porque se só acreditarmos também não acontece nada, não é? Nós temos de, como eu costumo dizer, pôr as mãos na massa, começar a construir e não ter medo de avançar mesmo com medo, porque isso é muito importante. Na nossa vida nós não temos a certeza praticamente de nada e mesmo assim é importante ir avançando e construindo e sermos mais felizes. Nós, em primeiro lugar, temos que nos amar nós. Mesmo que a gente ama outra pessoa como marido, filhos, mas nós temos que nos amar primeiro. Quando você não sabe se dar amor, você não consegue amar outra pessoa, é tudo fingimento. Eu, como conselheira matrimonial, digo sempre, por isso é que eu estou sempre assim, estás a ver? Quando você se ama em primeiro lugar, o marido até te respeita, até os filhos. E eu sou aquela mãe conselheira de todos eles, então viva a vida. A conferência reuniu diferentes gerações e perfis num ambiente de reflexão, partilha e escuta em torno de temas que ganham cada vez mais relevância num mundo em constante transformação. Nem sabes dizer o nome, mas 15 anos são. 15 anos. Olha, não é fácil criar um método, mas é muito satisfatório, porque é uma coisa que não fica fechado, não é? É como o Cristiano Ronaldo, a gente não sabe o que é que lhe faz, ainda está de pé, mas agradece, fazendo piadas, mas é assim, o método próprio, ele tem 3 pilares, e são 3 pilares que estão há 15 anos com a mais pura neurociência, fatores culturais da nossa Angola, fatores socioeconómicos, antropologia, psicologia. Esses 3 pilares, como eu dizia, que eu também trouxe para a minha intervenção hoje, é fazer a paz com o passado. Não é possível pensar no futuro se tu vais continuar a olhar o futuro com as lentes do passado. Estás a enviosar e estás a prejudicar muito do teu potencial. Quando tu fazes a paz com o futuro, tu precisas mudar a tua comunicação. O que é isso de mudar a comunicação? A tua postura, o teu posicionamento. Não adianta dizeres, eu já sei fazer, se depois o que sai de ti é irresponsabilidade, a falta de comprometimento, abuso, até... Então, precisas mudar a tua comunicação e transformar o comportamento. É isso que eu ajudo a fazer a paz com o passado, mudar a comunicação para uma comunicação mais consciente, quem sou eu, qual é o espaço que eu ocupo, o que é que eu trago para cima da mesa, e para eu ter acesso a essa prosperidade, a esse topo da montanha, a esse futuro que eu quero construir, que padrões do comportamento é que eu preciso mudar. Estamos a colocar um ponto final ao Domingo Notícias. Voltamos em próximas oportunidades. Boa noite, fique bem. Uma ótima semana para si.